Fala, investidores, sejam muito bem-vindos ao canal Planileiro Investidor, o canal aí dos fundos imobiliários. E hoje nós vamos falar do relatório gerencial de agosto de 2024 do fundo de papel, o VGHF11, fundo da Valora Investimentos, tá? Então, fique conosco para saber informações atualizadas do fundo e não deixe aí então de se inscrever no canal, deixar o seu like, compartilhar esse vídeo com outras pessoas, tá? E também eu vou deixar esse relatório na descrição do vídeo, você fazer uma leitura um pouco mais detalhada, entender um pouco mais do fundo e também o link do nosso grupo do Telegram, que você pode conversar com outras pessoas lá, o grupo é aberto. Vamos lá então? Vamos falar aqui do VGHF11, fundo aí que eu retornei, né, o investimento no fundo, coloquei novamente na minha carteira, tinha vendido ele aí no início do ano e agora está com preço bem interessante aí, o fundo ainda está procurando uma diversificação também interessante e a gente vai ver algumas mudanças aqui que o fundo, interessante que o fundo fez providencialmente no mês de agosto, provavelmente vai ter uma rentabilidade um pouquinho, né, melhor com essa movimentação e eu vou mostrar para vocês aqui nesse relatório, tá? Um fundo que tem uma diversificação bem interessante aqui em relação às suas alocações, tá? É um fundo que tem quase 40% do seu portfólio alocado em outros fundos imobiliários, então também parte dele é um fundo de fundos, mas ele pode investir em diversas frentes aqui como ativos-alvo, ações, debêntures, SPEs, né? FIPs, cotas de FIA, CEPACs, cotas de FI, CRI, FIDIX. Então tem uma gama bem grande aqui como ativos-alvo. Praticamente é um fundo híbrido de papel, pode investir tudo quanto é coisa aqui. Bom, falando aqui das outras características do fundo, é um fundo para investidores em geral, paga em torno de 0,90% ao ano sobre o patrimônio líquido do fundo de taxa de administração e gestão e também prevê uma taxa de performance, que eu nem vou comentar aqui o cálculo, que é bem complexo aqui, né? Tem várias variáveis para ele alcançar essa taxa de performance aqui, e ele que divulga os seus proventos no último dia útil do mês que ele faz referência. Esse relatório saiu agora recentemente, sai um pouquinho depois, né? Mas ele anuncia aí no último dia útil e paga no quinto dia útil, então é um dos primeiros fundos a pagar, e isso é interessante aí para você também reinvestir o seu portfólio, né? Ter fundos assim que pagam logo no início do mês, igual o HSML11 também paga logo no início, o GGRC também paga logo no início. Esse aqui paga já no quinto dia útil, né? No mês que você pode até investir em outros fundos que anunciam seus proventos no quinto dia útil e ainda aproveitar ali, reinvestir já, pegar algum provento de algum outro fundo que anuncia no quinto dia útil, tá? É uma estratégia, nem sempre vale a pena, né? Porque os fundos acabam aumentando um pouco mais o preço próximo do anúncio, mas aí é questão de você avaliar. Ele aqui é gerido pela Valora Gestão de Recursos, né? E administrado e escriturado pelo Banco Daicoval desde fevereiro de 2021. A gente acompanha praticamente o fundo desde o início, né? Prazo de duração determinado, gestão ativa, né? E o código de negociação na bolsa VGHF11. Alguns comentários aqui do gestor, né? Então ele fala aqui no mês de agosto, né? Tem aí todo o seu patrimônio alocado nos ativos alvos, são 143 ativos diferentes e quase 1,5 bilhão de reais alocados nesses ativos alvo, tá? O fundo fez algumas operações de compromissada reversa, né? Então ele capta o recurso um pouco mais barato e investe aí em CRIs, tendo uma rentabilidade um pouco melhor. E o restante está investido em instrumentos de caixa, tá? Então ele tem em torno de 70 milhões, em torno de 5%, né, do seu patrimônio aí em operações de recompra futura de CRIs, são as operações reversas que ele faz e dá como garantia os próprios CRIs da carteira. A distribuição dos rendimentos, então ele anunciou aqui 9 centavos por cota, mantendo a distribuição mais de 1% com base no valor de mercado. Tá? E na rentabilidade líquida está em 12% sobre a cota patrimonial, né? A rentabilidade anualizada. E o fundo já distribuiu R$ 1,14 por cota, é um fundo na base 10, que está sendo negociado em torno de 8,70, tá? Nesse mês de setembro. E a rentabilidade líquida, ó, 13,2% ao ano, ou equivalente ao IPCA de IPCA mais 8,6%, muito acima, por exemplo,
do que o Tesouro Direto aí 2029, IPCA 2029, que ontem estava sendo negociado, estava aí oferecendo uma rentabilidade acima quase de 6,6% mais de IPCA, né? Uma das máximas aí que a gente tem observado nos últimos tempos. Mas mesmo assim o fundo aqui isento de imposto de renda, ao contrário do Tesouro Direto, pagando IPCA mais 8,6%. Então há quem diga ainda que fundo imobiliário não vale a pena. Claro, vale, depende da sua estratégia, né? Como a renda passiva mensal é muito interessante. Ao longo do mês, o fundo teve uma variação negativa no seu patrimônio, então reduziu aí o patrimônio em torno de 3 centavos por cota, mas pela marcação a mercado dos FIIs da carteira, que é bem grande, tá? Então teve aí uma variação negativa de 3 centavos. E nas alocações do mês, ele destaca aqui em relação às suas compras, que foram de 60 milhões de reais, com vendas de 87 milhões de reais, então uma venda líquida aí de 26,8 milhões. E o fundo comprou um total de 17 milhões para a carteira de valor, tá? Especialmente com cotas de FIIs. O fundo fez uma alocação mais alta em cotas de fundo imobiliário, então bem descontados aí no mercado, tá? E na carteira de valor, ele passou aí para 36,3%, nessa carteira que ele investiu na maioria das cotas de FIIs, tá? O mês anterior estava em 33,8%, então aumentou a composição da carteira de valor, que na política do fundo é em torno de 1/3 do seu patrimônio. Então, a do mês anterior estava mais próxima, aqui ele deu uma acelerada nessa carteira aí, está acima da política, da estratégia de investimento do fundo. Na carteira de renda, que ele praticamente investe 2/3, né, na política de investimento. O fundo, então, fez aí uma venda de 81 milhões de reais, né, dos 87, 81 milhões foi vendido da carteira de renda, né, e hoje está representando 55,3% mês de agosto, né, versus 60% do mês anterior, tá? Agora, o interessante é que ele aumentou providencialmente, isso aqui foi uma estratégia interessante, o fundo já tem buscado isso, tá? Uma diversificação na indexação da carteira, e ele passou para 44% os CRIs indexados ao CDI, que estava 39,6% no mês de julho. E isso falo que foi providencial porque teve a alta da Selic, provavelmente vai ter uma pequena alta também no CDI. O fundo vai ter uma rentabilidade ali um pouco melhor em relação a juro por conta do CDI, né? Já que o IPCA teve uma pequena deflação, praticamente o fundo vai ser compensado por essa mudança de estratégia aí, aumentando a indexação dos CRIs ao CDI. Então, muito interessante isso aí, foi bem providencial mesmo. E casos de inadimplência aqui do fundo, né? O CRI Celina está inadimplente desde junho, representando 1,8% da carteira. Então, está aí em negociações ainda a solução a regularização desses pagamentos. E o CRI Gai Curus, 0,7% da carteira. O fundo passou a deter os 2 terrenos na cidade de São Paulo, valor estimado de 137% da dívida desse CRI, e a gestora está aí tentando vender, então, fazer a venda desse terreno para repor o valor aí inadimplente do Guaicurus. E o fundo, então, ó, encerrou também com mais de 406 mil cotistas aí ao final de agosto, com uma média diária de liquidez no mercado secundário de 3,2 milhões de reais, tá? Essa é a média diária que o fundo negocia na B3. Então, o fundo está com a liquidez bem interessante, segue aí aumentando a quantidade de cotistas mês a mês. E ele fala aqui que tem novas informações no relatório em relação às alocações dos ativos-alvo, né? Então, ele vai começar a particionar aí as explicações também com base nesses tipos de alocação, ó. Na estratégia do fundo, né, as estratégias de alocação por créditos, os ativos líquidos e os ilíquidos, as alocações dos CRIs por segmento e os FIIs que compõem a carteira de valor e os FIIs que compõem a carteira de renda. Então, isso é interessante também para te entender as movimentações do fundo. Esse é o portfólio do fundo atual, ó, são diversos CRIs que ele tem na carteira, então são muitos CRIs, ó, mais de 800 milhões de reais, hoje representando quase 55% da carteira. Tem os FDICs também, 16 milhões, um pouco mais de 1% da carteira, então participação minoritária, alocado pelo IPCA.
E o fundo, a carteira de fundos imobiliários, que é bem alta do fundo, né? Maior que muitos outros aí que fazem esse tipo de estratégia também. Fundo atualmente com mais de 570 milhões investidos em fundos de investimento imobiliário, algumas porcarias aí tem aqui também, né? O próprio Senesp aqui, né? Não sei porque tem Senesp na carteira, mas tem aqui, de repente, veio do próprio fundo do BRCR11, provavelmente ele tem, né? Então foi particionada ali a questão do Senesp, né? Então acabaram que tiveram aí alguns fundos que ficar com a cota do Senesp, né? Ele tem o BRCR11 sim na carteira aqui. Então, por conta disso, ele também tem Senesp agora lá embaixo, né? E o Senesp está muito descontado no mercado, né? Um fundo para investidores em geral, acho que é só institucional, se eu não me engano. E atualmente ele tem quase 40% investido em fundos de investimento imobiliário, então praticamente é um fundo de fundo também aí e entra dentro da estratégia do fundo. Nada fora, né? Tem ações também que representam um valor muito pequeno, quase 0,25% do seu patrimônio, e tem as SPEs também, que o fundo tem em torno de 60 milhões, 4% da carteira. Então, a gente vê que é um fundo que tem uma carteira bem grande, né? Dá trabalho administrar uma carteira assim, e o fundo tem procurado aí fazer também rentabilização através das operações compromissadas reversas, tá? O fundo tem feito também isso aí, em torno de 71 milhões, como ele falou lá em cima, alocados nas operações reversas. Falando aqui dos resultados, o fundo teve uma queda nas receitas, né, para agosto, né, que a gente vê aqui que a remuneração dos CRIs deu uma queda, né, por conta também da queda do IPCA e tem uma alocação bem alta pelo IPCA. Os FDICs praticamente aí também não tiveram muito impacto. E na carteira de FI teve uma alta, ó, uma alta nos rendimentos, em torno de R$ 100 mil. Nas ações não tiveram dividendos, né? E as SPEs praticamente estabilizadas, né? Em torno de R$ 750 mil todos os meses. Nas negociações, né? Nos ganhos aí que a gente verifica aqui no fundo, ele negociou aí os CRIs, né? Vendeu alguns CRIs da carteira, teve um lucro de 277 mil. E os FIIs, R$ 32 mil e ações quase R$ 2 mil foram os rendimentos aí das vendas que o fundo fez no mercado secundário. E os ativos de liquidez renderam um pouco mais de R$ 357 mil, despesas do fundo ali em torno de 2,100 normalmente, né? E o fundo distribuindo os mesmos 14,8 milhões, só que o resultado passivo de distribuição do fundo foi de 13,1 milhões. Então o fundo aqui dentro que a gente tem visto aqui mensalmente, tem queimado um pouquinho de caixa aqui, né? Muito pouco, mas tem R$ 300 mil, distribuído mais do que o resultado aqui de 2024, né? Então a gente vê 2024 o fundo teve o resultado de 219.900 e distribuiu 120 milhões, né? Milhões e 200. E no histórico a gente verifica também que a distribuição é normalmente isso aí mesmo, tá? Então tem aqui uma distribuição um pouco maior do que nos últimos 12 meses também do que os seus resultados passíveis de distribuição. Fundo distribuindo, mantendo os 9 centavos de distribuição e o dividend yield analisado, como a gente falou lá em cima, está em torno de 12%. Né? E o fundo tem um pequeno resultado acumulado a distribuir, né? Usou muito aqui para fazer a distribuição também no mês de agosto e agora só tem 56 mil de resultado acumulado a distribuir. Vamos lá para baixo então, aqui fala do portfólio, não tiveram muitas alterações, né, em relação ao que a gente já falou lá em cima, os percentuais em relação à alocação estratégica, o fundo agora com 55% em CRI, 33% em CRI, não, aqui são os de crédito, né, que são os CRIs e os FDICs, como ele falou, ele mudou ali a exposição, né, das alocações a partir desse relatório. Os, os ativos com liquidez, né, o FII e a ação 33,5% e os FIIs que compõem ali os ilíquidos, né, que compõem a estratégia de valor, né, acho que é de valor 10,9%. Mais para baixo aqui a gente verifica aqui a exposição para o segmento, né, residencial principal quase 50%, IPCA ainda é a maioria dos seus indexadores, mas está muito próximo agora
ao IPCA e CDI, praticamente o fundo com uma carteira indexada aí, equilibrada, né? Quase meio a meio. Provavelmente vai chegar assim nos próximos meses. Mais para baixo que a gente verifica dentro da carteira de FI, como ele falou lá em cima também que é dividir, então tá aqui, ó. Na alocação da carteira por FI por segmento, a maioria do segmento de escritório, tá? O fundo está bem alocado em relação aos fundos de papel. Esses são da carteira de valor, ou seja, para ganho de capital futuro. Então ele tem investido naqueles que estão mais descontados. Isso tem uma lógica, né? Os escritórios estão bem descontados, fundos de desenvolvimento, fundos residenciais. E na carteira de renda, é lógico que eles iam investir mais nos fundos de crédito, né? Por conta da alta da Selic, né? O IPCA também está tendo uma remuneração boa. E os fundos de recebíveis, então, são os principais da carteira de renda, quase 80%, e os escritórios em torno de 20% da carteira da estratégia de renda, tá? Então, o fundo fazendo certinho aí, fazendo como manda a cartilha, investindo nos fundos, né, mais descontados, que são os fundos de tijolo, e investindo para a rentabilidade, para a renda mensal nos fundos de recebíveis. Aqui são outros gráficos aqui que você pode depois fazer uma leitura mais detalhada, tá bom? Inclusive nas rentabilidades mensais dos últimos 12 meses, né? As movimentações que o fundo fez de uma forma mais específica, as vendas dos CRIs, a aquisição dos FIIs também, né? FIIs que normalmente a gente não tem acesso, né? Normalmente são FIIs onde somente investidores institucionais podem investir. E aqui a especificação de cada CRI, ó. Você pode ver cada detalhe aqui dentro do fundo, uma carteira imensa, né? Escolhe qualquer um lá, de repente um pé da sua casa e verifica lá qual é a especificação, qual é a garantia, né? Qual é a indexação, qual o vencimento. Então você pode saber e qual é a operação, né? Para que serviu aquele crédito ali, para investir em quê, quais são as garantias que o fundo tem. Então você pode ter essas informações aqui dentro do detalhamento de cada ativo. Em relação à rentabilidade e o desempenho no mercado secundário, ó, o número de cotistas passou para 406.700. O fundo negociou quase 70 milhões no mercado secundário. E foram isso aqui o número de cotas negociadas, né? E o volume diário de quase 3,2 milhões de reais. O fundo chegou a estar cotado a 8,66, que é o que está sendo negociado atualmente agora em setembro, depois do anúncio do aumento da taxa Selic, tá? Então pode ser uma oportunidade aí para quem quer investir no fundo, né, e rentabilizar a carteira aí, né, aumentar a renda mensal da carteira. Pode ser uma boa oportunidade, fundo distribuindo quase mais de 1% com base no valor de mercado, beleza? Então é isso aí. Eu estou investindo no fundo, eu voltei a comprar cotas do fundo, né? Provavelmente vou aproveitar esse início de outubro para poder captar mais algumas cotas e colocar no meu portfólio. Isso não é uma indicação de compra, tá bom? E nem para você se desfazer, mas o fundo, ele é um fundo bem diversificado, um fundo de papel bem interessante, né? E tem uma estratégia bem definida e o relatório é bem claro nas movimentações que ele faz. Você pode acompanhar se o fundo está fazendo, perdendo fundamentos, se não está. Isso é importantíssimo, você acompanhar se o fundo está perdendo os fundamentos, porque normalmente quando os fundos perdem ali a base, os fundamentos de estratégia de investimento, acaba ficando complicado aí e acaba, né, desgringolando aí tudo aí a questão do preço de mercado, da rentabilização, né? Quando a gestão perde o fundamento, o fundo provavelmente se afunda, tá ok? Então é isso aí. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. Tchau, tchau.